paz seja sobre a nossa vida. Continuando aqui, falando sobre relacionamento, mais especificamente sobre família e casamento. É assustador o número de famílias, de casamentos que estão nesse momento enfrentando problemas seríssimos, prestes a terminar, essas famílias prestes a ir por água abaixo e pelo ralo. Mas o nosso objetivo aqui é evitar que isso aconteça. E por isso hoje nós vamos falar sobre ensinando a amar. Isso é dentro da estrutura familiar, dentro do casamento. E por que isso? Nós vivemos em uma sociedade onde as coisas elas são romantizadas demais. A própria vida em si acabou ficando romantizada demais e muita gente não consegue ou acaba não conseguindo viver a vida real. Porque a vida real é diferente da idealizada. A gente sonha, só que na hora de realizar os nossos sonhos, não é exatamente da forma como a gente planejou. A gente sonha em ter uma família, a gente sonha em casar, só que na hora de viver isso, não é exatamente como a gente sonhou. Mas isso não quer dizer que precisa ser ruim. Isso não quer dizer que precise a gente deixar isso acabar, a gente deixar isso ir por água abaixo. E eu quero trazer aqui uma visão bíblica, do amor, que não é um amor romantizado. E mais especificamente trazendo um texto que fala exatamente sobre o amor dentro do casamento, que é o texto que está ali em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4, porque lá diz o seguinte, lá diz que é para as mulheres mais velhas ensinar as mais novas a amarem aos seus maridos e aos seus filhos. Esse é o texto. Porque muita gente diz por aí que o amor é natural, não tem como ensinar a amar, e até outras coisas que a Bíblia ensina que deve ser ensinado, ficou meio redundante, mas é isso mesmo. A Bíblia ensina que deve ser ensinado. Algumas outras coisas também muita gente diz por aí por falta de entendimento, por falta de conhecimento bíblico, são coisas que não devem ser ensinadas. O amor é natural. O amor, não é natural. Segundo a Bíblia, só existe uma coisa que é natural em nós, que é o quê? A Bíblia diz que nós somos naturalmente filhos da ira, filhos do pecado. Infelizmente, na atual conjuntura, é a única coisa que é natural em nós. Paulo, lá em Romanos 7, ele diz isso, que o mal que habita em mim, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Então, o que é natural em nós é isso. As outras coisas precisam ser ensinadas e o amor é uma delas. Ou seja, o amor é matéria de aula. Claro que não é aquela aula da escola, obviamente, mas é matéria de aula. Por isso, lá, Tito 2, 3 e 4, Paulo diz que é obrigação das mulheres mais velhas ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. Então presta atenção, presta atenção, porque via de regra, o certo seria nós aprendermos isso com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos pais. Mas muitas vezes não aconteceu. Por quê? Muitas vezes porque talvez você, como eu, veio de uma família desestruturada, onde não tivemos nossos pais para nos ensinar isso. Muitas vezes porque nem nossos pais sabiam.
Mas aí essa transferência, né, essa responsabilidade é transferido pela palavra de Deus à igreja. Não em primeira instância, né, já em terceira instância. Porque primeiro, como eu disse, a primeira obrigação é, de fato, dos nossos pais. Mas tem como aprender a amar. Se você está tendo dificuldade para amar a sua esposa, se você está tendo dificuldade para amar o seu marido, tem solução. Essa é a boa notícia para você. Tem solução. Dá para aprender, né? E a Bíblia nos traz essa mensagem. A Bíblia nos traz essa esperança. E com esse texto de Tito, né, de Paulo a Tito, nós aprendemos pelo menos 3 coisas. Algumas coisas a mais ali nos pormenores, sim, mas para hoje, pelo menos 3 coisas. A primeira eu já falei, vou falar um pouco mais, que é de que o amor ele é ensinável, tem como ensinar a amar. Né? Tem como ensinar às vezes, porque muitas vezes nós não aprendemos. E é claro que o primeiro ponto de ensinar a amar é como? Amando. Né? Tem muita gente por aí que não ama, pessoas arredias. E por quê? Porque muitas vezes não teve isso, não teve um lar onde elas aprenderam a amar, não teve isso na realidade da onde era natural que ela tivesse. Mas então a primeira coisa que a gente aprende é isso. O amor ele é ensinável, tem como ensinar. Tem como na igreja nós ensinar o outro a amar. Tem como uma mulher que já tem alguns anos de casamento e um casamento estável, um casamento feliz, porque ao contrário do que muita gente diz por aí, tem como ter um casamento feliz hoje em dia. Tem como ter uma família feliz. E eu não falo aqui daquela família da lata de margarina. Não. É uma família feliz, onde há problemas, sim. Mas problemas esses que, como nós já falamos aqui, são resolvidos antes que eles cresçam. Então, voltando, o amor ele é ensinável. Tem como ensinar outra pessoa a amar. Essa é a primeira lição que a gente tem. Então, se você não está sabendo, se o seu esposo não está sabendo, procure alguém, né, que possa te auxiliar com isso, que possa te ajudar, te ensinar a fazer isso. E aqui a gente vai te ajudar já. Então aqui já é um canal onde a gente vai te auxiliar nessa missão, nessa tarefa de ter uma família feliz, uma família saudável, nos moldes e padrões bíblicos. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que existe jeito certo e jeito errado de amar. Por quê? Segundo lá Paulo escreve para Tito, dá a entender de que possivelmente aquelas mulheres estavam amando de forma errada, de forma equivocada. Então tem como eu estar amando, mas estar amando de forma errada, né? De forma equivocada. Então pode ser, e aqui eu não estou falando isso para servir como de desculpa, mas pode ser que o seu esposo, ele te ama, mas ele está expressando isso de forma errada porque ele não aprendeu. É claro que eu friso isso, não estou usando isso aqui e que isso não seja usado como desculpa para alguns erros. Porque alguns erros são erros e erros têm que ter consequências e alguns desses erros eu apoio que a consequência seja severa, então que fique claro. Mas apenas para que haja esse entendimento. Existem muitas pessoas amando de forma errada e a Bíblia nos ensina a amar de forma certa. Né? Então existe a forma certa e a forma errada. E qual que é a forma certa? É o que a Escritura nos ensina. Inclusive lá, né, Coríntios vai falar sobre como que é o amor. Né? Que o amor é benigno, o amor é compassivo, o amor faz bem e não mal e coisas do tipo. Então, a segunda questão é que eu posso estar amando de forma errada. E
A terceira questão que a gente aprende nesse texto é que é obrigação da igreja, é obrigação da congregação ensinar esse amor. Porque o texto lá diz, né? Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem aos seus maridos e aos seus filhos. Então, essa é a questão. E aqui eu até faço uma pergunta, né? Então, para nós, enquanto igreja, para você que às vezes é casado, você foi ensinado, você foi discipulado com relação ao seu casamento? Alguém acompanhou na igreja o seu casamento ali por algum tempo? E eu pergunto isso porque eu percebo uma negligência, muitas vezes, das congregações em fazer isso, porque lá é claro em passar essa responsabilidade, né? É claro que esse ensinamento não deve ser uma muleta para a vida inteira, mas dá ali os primeiros passos, dá ali a primeira base para que a partir daí se possa caminhar sozinho. Então, a terceira coisa que a gente aprende é isso, é que tanto o casal tem que ser humilde o suficiente, né, de procurar muitas vezes quando há essa necessidade de ajuda, mas também mesmo sem procurar, a Bíblia já passa a responsabilidade, né, para a igreja em auxiliar esses casamentos, principalmente os que estão se iniciando. E eu digo principalmente e não somente, por quê? Existem alguns casamentos que estão aí há 10, 15 anos, mas que estão se arrastando porque não houve essa base lá atrás. Mas então que venha ter hoje. E o ideal é que tenha, né? Mas se não tem, também a gente diz, né, que acompanhe aqui a gente, que aqui a gente vai trazer algumas dicas para te auxiliar aí se você está enfrentando esse tipo de problema. E vamos, como diz alguns aí, né, vamos pisar na cabeça do Satanás, né, e salvar a nossa família, e deixar a nossa família forte, porque pouca coisa incomoda tanto o inimigo quanto uma família forte, uma família unida, uma família que sabe amar, uma família que ora junto, uma família que faz culto no lar juntos. E aqui já fica a dica para você: culto no lar, irmãos, momento de louvor, momento de adoração em família, coisa essa que tem se perdido ao longo aí da história. Então, né, aprendendo a amar. Tem como aprender a amar. Então, é isso aí. Se você gostou, né, já dá o seu joinha aí, né? Tem a mãozinha aí embaixo, né? Clica lá, né? Se não gostou, tem a mãozinha assim também, né? Clica lá também. Mas se gostou, comente aí o que você acha, como tem estado isso, né, na sua vida, na vida aí das pessoas que você conhece. Compartilhe esse conteúdo para que nós possamos restaurar famílias no Brasil, porque a gente já tem feito isso, né, pela graça de Deus, no presencial, né? Aí algumas famílias procuram a gente tem pela graça de Deus, né, a felicidade de dizer que aprove ao Senhor nos usar para evitar que alguns relacionamentos, alguns casamentos terminassem. A gente sabe que é a glória de Deus, mas a gente fica feliz demais em poder participar disso, né? Então manda aí esse conteúdo, né, para o povo, para o mundo, para que nós possamos restaurar famílias para o reino de Deus. Que Deus abençoe e ilumine grandemente a sua vida, a sua família. É nós.